Obrigado. Então, como vocês podem ver, a parte cidadã do mundo é que eu sou metade indiano, metade colombiano. Cresci no Paraguai, na fronteira ali do Paraguai com o Brasil, então indiano bem falsificado. Fui fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu vou falar um pouco com vocês, para vocês, sobre inovação com propósito, que tem a ver com como design thinking pode ser utilizado na área social. E para falar de inovação com propósito, acho que é quase inevitável eu não falar da minha história também, como que eu cheguei até esse lugar de trabalhar com inovação com propósito. Então, eu começo falando um pouco da minha história. Depois que eu me formei em Economia e Ciências Políticas, a minha primeira tentativa frustrada de trabalho foi numa empresa de bens de consumo. Percebi que não era o meu lugar, na área de finanças, inclusive. E procurei no Brasil um negócio social. Li o livro do Muhammad Yunus, não sei se vocês já viram, O Banqueiro dos Pobres, e me inspirei bastante nesse livro. Falei, é isso que eu quero trabalhar. E durante 5 anos eu tive chance de trabalhar com microcrédito, um negócio social, mergulhei. 3 anos no Brasil, Heliópolis, Paraisópolis, Nordeste, Maranhão, e 2 anos na África, Libéria e Tanzânia, onde realmente sentia fundo o que é microcrédito em diferentes contextos, né? E foi engraçado que, trabalhando com um negócio social, percebi que muito mais impacto do que a metodologia nas comunidades, o meu maior impacto era com as pessoas. E por isso que eu decidi migrar dos números para as pessoas. Então, saí do microcrédito e fui trabalhar com recursos humanos. E nesse processo de trabalhar com pessoas, eu percebi, principalmente pela experiência com microcrédito, que capacitar pessoas, treiná-las com competências ferramentais, com competências comportamentais, empoderava elas para realmente chegar em outro nível. Então, passei um tempo na Companhia de Talentos e também Box 1824. E, finalmente, aqui a gente tem alguns ex-Azers, né? Eu também sou a primeira geração junto com a Letícia, a atual Hive. Em 2012, me deparei com o mundo de inovação e design thinking. E, para mim, foi transformador perceber que não necessariamente todo mundo a pessoa nasce criativa ou inovadora. Existe sim um processo para você incorporar ferramentas para o seu dia a dia, para o processo de inovação. Então, para mim, foi muito, muito rico essa experiência de trabalhar com inovação e design thinking. E aí isso também deu espaço para o MIUI, o coletivo de inovação e design thinking. Só que vocês podem ver uma trajetória pouco linear, né? Negócios sociais, depois com pessoas, depois vai para a inovação. E só depois de 10 anos que durou essa trajetória, que eu fui entender que, basicamente, era uma preparação para o que eu faço hoje, que é o Amani Institute. E no Amani Institute, a principal proposta que a gente tem é promover a formação de profissionais para resolverem problemas complexos. E o nosso mote que a gente tem é para que as pessoas vivam uma vida com propósito e tenham uma carreira de impacto. Então, tem muitas pegadas da área social. Eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência não linear nesses 3 diferentes universos, provavelmente eu não estaria hoje no Amani Institute. Então, muito mais do que uma vaga de trabalho, foi realmente um chamado. E aí eu vim fazer parte da equipe fundadora do Amani Institute. E eu trouxe aqui para vocês um case que, ano passado, eu tive a chance de estar no Quênia, para acompanhar uma das turmas da pós-graduação em gestão de inovação social, que era sobre inovação em sistemas complexos. E aí é engraçado que design thinking é um tema relativamente recente, 5, 10 anos, e é muito interessante como a própria tribo, extremamente ancestral, de muitos anos, traz muitas lições do tema de design thinking. Então eu queria compartilhar um pouco com vocês esses temas, ou essas lições que eu aprendi com essa tribo, estando 3 dias realmente inserido na comunidade Masai Mara. Então a gente tinha um desafio aqui, que era por que a educação na comunidade Masai Mara está criando um êxodo das pessoas e fazendo com que haja uma perda da cultura Maasai. Então a gente foi entender, veio um professor do Canadá, com um geógrafo, um administrador, uma designer, e a gente com os alunos começou a explorar, sentir realmente o que estava por trás desse desafio ou dessa questão, para a gente tentar entender, não necessariamente responder, mas tentar entender a questão. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês são algumas lições que saíram com essa jornada que eu fiz lá. Então, algumas fotos, algumas imagens da comunidade Masai Mara, esse que é o líder comunitário, e ele é inclusive aluno do Amani, da pós-graduação em gestão de inovação social, e ele recebeu a gente na comunidade dele. O professor, que veio do Canadá, facilitar um pouco da questão de sistemas complexos. Aqui um pouco da jornada, realmente uma ida a campo, viver a campo realmente o que é a vida da comunidade Maasai. Aqui interagindo com os membros da comunidade Masai Mara, essas roupas super psicodélicas, interessantes.
E aí com um pouco dos aprendizados que eu trago e que não é necessariamente surpresa para a gente, mas é muito interessante ver de uma perspectiva não design thinking como que essas conclusões surgem. Gente, vou pegar uma água que eu fico com a boca super seca. Então, queria compartilhar com vocês a primeira lição é prototipar antes de implementar. O próprio Adilson falou desse processo de protótipo, que é super importante, mas eu trago sempre uma lição e as armadilhas que estão por trás. Então, é importante sim prototipar antes de implementar, e aqui para vocês verem como que a comunidade Masai Mara fazia, sempre que eles vão construir uma casa, eles fazem um protótipo das dimensões da casa, antes de construírem a casa. Então, você vê... E foi muito interessante que vários consultores internacionais traziam um modelo de moradia do exterior, de outros países, e não necessariamente funcionava para eles. A realidade para eles era completamente diferente. Então, aqui é importante prototipar por causa dos perigos dos sucessos anteriores. E a gente não cair numa armadilha de manipulação. Porque às vezes você segue um processo de design thinking, mas você já tem soluções na sua cabeça. Então, por isso que é importante o protótipo. Por mais que aquela solução tenha dado certo em outros contextos, prototipar ela, por mais óbvia que pareça a solução, é extremamente importante. E aqui, um aprendizado super poderoso e um insight que eu tive quando eu estava lá, que é a armadilha do Human Centered Design. Quando a gente está num processo de Design Thinking, ou essa mentalidade de Design Thinking, a gente tem muito forte essa abordagem do usuário no centro do processo, né? Mas muitas vezes a gente esquece que naquele sistema, ou naquele processo de inovação, olhar para o usuário é muito importante, mas a gente não pode esquecer do todo. Porque a gente às vezes foca tanto na satisfação desse usuário, na experiência dele, mas esquece de ver consequências negativas que aquela solução que a gente gera para um usuário podem ter. Então, como consequências climáticas, sociais, vários problemas. E a grande lição da comunidade Masai Mara, sempre que você perguntava para eles, individualmente, o que você acha, o que você sente, eles sempre respondiam com nós. Então, o Human Centered Design, ele traz uma certa armadilha para a gente desviar do olhar coletivo e olha para o usuário só. Então, nunca perder esse olhar coletivo num processo de criação ou prototipagem de soluções. E que está muito ligado a essa terceira conclusão, são intenções positivas podem sim gerar consequências negativas. E aqui é um risco da cegueira, de você não olhar para as relações de interdependência. Quando você coloca uma solução ali, o que isso pode gerar de consequência negativa? E realmente admitir que por trás de qualquer problema social ou não social, tem uma complexidade muito grande. Então, por exemplo, o que acontecia aqui? Com toda a melhor intenção do mundo, os consultores estrangeiros vinham para a comunidade Masai Mara, traziam livros doados do exterior, e aqueles livros tinham referência do médico, do advogado, do administrador, e, de repente, a criança Masai Mara deixou de querer ser guerreiro Masai, que antigamente era aspiração de carreira, e começou a querer ser médico, e para isso exigia sair da comunidade Masai e ir para Nairobi, a capital. Então, intenção positiva, você traz educação, você traz alfabetização, mas sem você perceber, você gera consequências negativas. Uma outra que eu acho que não é surpresa para quem está muito acostumado com o processo de Design Thinking, que a maioria das soluções elas estão dentro do sistema. E aqui uma dica, e que fica muito claro, que é a falsa ilusão de você cocriar. Às vezes a gente no processo faz workshops que para mim parecem muito teatrais. Você chama um monte de gente diferente, faz workshop, mas no final tem uma centralização do poder de decisão, inclusive manipulação daquele processamento que se faz através de um workshop. Então, realmente você está aberto à cocriação com pessoas que realmente vão dar inputs e tomar decisões no seu processo. E, finalmente, que para a gente que trabalha na área social é extremamente importante, para você inovar, você precisa fazer isso de um lugar muito sincero. Então, cada vez que você se propor a criar uma mudança, fazer uma inovação, qual que é a sua conexão com aquela inovação? Qual que é a sua conexão com aquela mudança e com aquela causa? E que tem uma frase que eu gosto muito, que é inspirada na teoria U, que fala que o sucesso de uma intervenção depende da condição interna de quem propõe essa intervenção. Então é muito importante olhar para qual que é o alinhamento pessoal e olhar para dentro mesmo e como que aquilo se conecta com a inovação ou mudança que você propõe. Então, essas são 5 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixo aqui meu contato, porque eu já estourei bastante o tempo. E é isso, pessoal. Essas são as lições. Não sei se vocês têm dúvidas, perguntas.